Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um capítulo. A empresa fiadora do Mateuzinho, adquirido junto ao Flamengo, e que também foi utilizada aí nessa negociação pelo Hugo, também na compra junto ao Flamengo, se manifestou, se posicionou. Afinal de contas, será que essa empresa não pode ser utilizada como garantia para a compra do Hugo em Flamengo? E agora, como é que vai ficar? Eu vou contar tudo para vocês. Bom, gente, a Brax, que é uma empresa que cuida das publicidades da Neoquímica Arena, por exemplo, que é uma das maiores patrocinadoras aí do segmento no Brasil, inclusive tem uma parceria com a CBF e outros tantos clubes, inclusive com o Flamengo. Curioso, que o Flamengo não tem aceitado como garantia uma empresa que é patrocinadora dele, Flamengo também. Vamos lá, vamos somando os pontinhos. Pois a Brax, que foi utilizada como garantia para a aquisição do Mateuzinho, agora está no contrato também para servir como garantia, como fiadora, né? Já usei esse exemplo, né? Você vai adquirir um imóvel, por exemplo, você tem modelos de negócio, né? Ou o calção, né? Seguro fiança, aquela coisa toda, ou o fiador. O fiador nada mais é do que alguém que já tem um imóvel, normalmente um ou dois imóveis, né? Hoje as imobiliárias trabalham às vezes com dois imóveis, o cara tem que ter dois imóveis registrados na mesma cidade. Beleza, mas aí você consegue lá um sogro, um pai, um irmão, um parente, um vizinho, um amigo. Ó, tem aqui esse cara, se eu não pagar o aluguel, quem vai pagar é ele. É isso. Nada mais é, a garantia nada mais é do que isso. Se o Corinthians não pagar o Hugo, o Flamengo quer que alguém arque com esse valor. E a Brax foi colocada como garantia nesse modelo. Como ela já tinha sido colocada na questão Mateuzinho, e aí houve um suposto atraso, o Flamengo não quis e pediu outra garantia e deu uma enrolada, uma cozinhada, dentro de tudo aquilo que a gente já falou. O Flamengo está enrolando o Corinthians até domingo para que o Corinthians pague os 500 mil para utilizar o Hugo. E é o que vai acontecer. O Corinthians não vai conseguir resolver por uma birrinha do Flamengo, vai ter que pagar os 500 mil para o Hugo jogar, e aí depois, semana que vem, os dois vão se acertar, os dois clubes vão se acertar. O fato é, a Brax se posicionou, emitiu uma nota oficial no seu Instagram, lá, oficial, no seu site e tudo mais, e é importante porque assim, ela foi colocada, né, nesse imbróglio todo e a gente ainda não tinha o posicionamento da empresa. Só que o curioso é que a empresa fala que não tem débito nenhum, que não tem nenhum atraso na questão Mateuzinho, segundo a Brax. Se liga. Diante do caso entre Corinthians e Flamengo sobre as negociações que envolvem o goleiro Hugo Souza e o lateral Mateuzinho, a Brax está muito clara aqui, tá? A Brax Sports Assets vem a público esclarecer. Na compra dos direitos do lateral Mateuzinho por parte do Corinthians, o Flamengo exigiu garantias bancárias para a concretização do negócio. O clube paulista ofereceu o contrato que possui com a Brax, com vigência de 2025 a 2029, ou seja, só a partir do ano que vem. O contrato que o Corinthians tem com a Brax é a partir do ano que vem. E as parcelas da compra do Mateuzinho, com garantia da Brax, elas são a partir do ano que vem. Da mesma maneira, a compra do Hugo Souza, que são em 4 parcelas, 2 em 2025, 2 em 2026, ok? Vamos lá. Pela exploração das placas de publicidade, né? Finalizando o texto aqui, o contrato que a Brax possui com o Corinthians com vigência 2025 a 2029 pela exploração das placas. A partir do suposto atraso, isso diz o texto da Brax, a partir do suposto atraso de parcela do Corinthians na aquisição do Mateuzinho, a Brax foi notificada pelo Flamengo a respeito da execução das garantias. Notificada extrajudicialmente a enviar ao Flamengo o fluxo de pagamentos destinados ao Corinthians referentes ao contrato dado como garantia. A Brax respondeu com detalhamento do acordo, informando que os próximos vencimentos do contrato ocorrerão a partir de janeiro de 25. Os contratos estão adimplentes, ou seja, não há nenhuma dívida relacionada ao Mateuzinho, no caso que diz respeito à Brax. A Brax Sports Assets reforça que sua relação nessa negociação é apenas como garantidora e sua obrigação é, havendo eventual inadimplência por parte do Corinthians, aí sim repassar ao Flamengo os valores que por contrato deveriam ser pagos ao Corinthians
no prazo e na forma ajustada entre Clube Paulista e Abrax. Portanto, a empresa esclarece que não existe qualquer débito da Abrax com os clubes. A Abrax Esportes Assets reafirma o compromisso e a parceria com o futebol brasileiro. Não há débitos, qualquer débito da Abrax com os clubes. Por quê? Porque o contrato da Abrax com o Corinthians, ele tem vigência a partir de 2025. E ele foi colocado como garantia para os negócios Mateuzinho e Hugo, com parcelas que serão a partir de 2025. Ou seja, por que o Flamengo não aceitou? Por que o Flamengo não está aceitando uma parceira dele, Flamengo, inclusive a Abrax também tem contrato com o Flamengo? Aí a gente, de novo, entra naquela tese, naquela teoria de que o Flamengo está na dele, não está errado, o goleiro é dele. Agora, eles colocaram no contrato esse molde de negociação. A prioridade de compra é do Corinthians, que já ativou a cláusula notificando o clube, e isso basta. Agora os clubes vão se entender com relação ao pagamento, mas o Corinthians queria resolver a partir do dia 10 de outubro, que era, pela cláusula, né, no contrato, a data base para você conseguir trocar o vínculo do goleiro. E o Flamengo não quer. O Flamengo quer que isso aconteça apenas ao fim do contrato de empréstimo, porque, vejam só, o destino colocou as duas equipes se enfrentando numa semifinal de Copa do Brasil. E no primeiro jogo ele já fechou o gol. Então, assim, o Flamengo não quer mais o Hugo. A gente já falou sobre isso. Eles querem negociar o Hugo, mas acho que eles realmente colocaram um valor que é muito abaixo de mercado, muito abaixo do que o Hugo está fazendo. Os dois vão se enfrentar. O Hugo é goleiro do Flamengo, está jogando contra o Flamengo. A multa também não é das maiores. Vamos lá, para termos futebolísticos, R$500 mil. Claro que é um valor que, ok, se você somar, né? Das 3 oportunidades, ele jogando contra o Flamengo, R$1,5 milhão, mais os €200 mil do empréstimo, mais R$1 milhão, isso dá uns R$2,5 milhões que o Corinthians já está pagando antes da aquisição. Aí beleza, vai adquirir ele por quase 5 milhões, ou seja, ele vai custar mais de 7. Ele vai custar mais de R$7 milhões. Ainda assim é barato. Ainda assim é barato. Em termos futebolísticos, pela idade do Hugo, por ser um goleiro jovem, promissor, de muita capacidade, e que estava escondido lá porque o Flamengo já não sabia mais o que fazer com ele. E nesse momento, né, o goleiro retorna para o futebol brasileiro dentro de um rival do clube, dentro de uma competição importante, de uma fase importante, e aí eles estão usando as artimanhas que tem. E aí depois teve aquela confusão das datas também, né? Então tem essa guerrinha nos bastidores, então fica aquela queda de braço, cada um tentando levar vantagem da maneira que quer. E o Flamengo, obviamente, não iria facilitar para o Corinthians, dizendo, beleza, não vai, pode levar o Hugo aí, não, pode jogar o Hugo sem multa. Não, claro que não. O Flamengo vai exercer o seu direito até o final para receber tudo aquilo que tem de direito. E o Corinthians não tem muito o que fazer. Pegou o goleiro emprestado e agora tem que pagar. Tem que pagar, só que estava já no contrato, que seria num acordo parcelado em 4 vezes a partir de 2025, desde que com garantias bancárias de uma empresa, né, que seria a fiadora do negócio, que o Flamengo não quer aceitar. E vai aceitar a partir da semana que vem. Até domingo, eles não vão aceitar para o Corinthians pagar os R$500 mil. Então, o Corinthians vai ter que pagar, o Hugo vai jogar, não sei o que vai acontecer, se o Corinthians vai passar, se vai ser eliminado, não sei. Eu só sei que, depois disso, Flamengo e Corinthians vão sentar, vão resolver a situação, porque a Abrax é uma parceira dos dois, a Abrax é uma fiadora e o negócio é parcelado. E está em contrato previsto dessa maneira, e o Hugo já se acertou com o Corinthians, quer ficar no Corinthians, vai assinar um contrato de 5 anos, não tem como ter chapéu nessa história, não tem como o Flamengo querer o Hugo de volta, não tem. Até onde eu sei, o Flamengo não quer o Hugo, ele simplesmente está fazendo um joguinho para valorizar o seu produto. Só que o valor já está definido, a forma de pagamento também já, então não tem mais o que possa fazer, a não ser esse charminho, né? Nesse momento do tipo, veja bem, vamos pensar e tal. Claro, porque tem um contrato a ser finalizado. Quando finalizar o contrato de empréstimo, não tem mais o que fazer, a cláusula já foi ativada, o modelo de pagamento está aí, a garantia bancária está oferecida, não tem mais como voltar atrás. A única coisa que o Flamengo pode fazer é dar uma fincadinha no pé, dizendo, não, calma, por enquanto não, eu vou pensar, eu vou ver, porque é direito dele, e no domingo o Corinthians tem que pagar a multa. É isso
que restou. Não tem mais o que fazer. E evita qualquer tipo de risco de perder o jogador para o Flamengo. No Corinthians já se sabe que o Flamengo, inclusive, fez um contato recente com o Hugo. O Corinthians desconfia de uma trama do Flamengo, eu já expliquei isso para vocês. A ideia, o que sugeriram ao Augusto é ele conseguir um empréstimo, a pedir ajuda de algum investidor, inclusive o Igor, que deu uma sumida do cenário, a gente fala pouco, mas ele continua. E essa é a indicação, a sugestão, tá, desse grupo que está em volta ali do Augusto. Não é nem o Fabinho Soldado, são outras pessoas. Mas o Augusto Melo inicialmente quer fazer valer o contrato de empréstimo. Ele entende que tem base jurídica para isso. Se dá para comprar emprestado, se está no contrato, se dá para comprar a prestação. Eu falei empréstimo, prestação, desculpa. Inicialmente o Augusto quer manter a ideia de comprar parcelado, se eu falei empréstimo, entendeu? Parcelado, e ele entende que está no contrato, que vai fazer valer, que juridicamente ele está respaldado e que vai comprar o jogador realmente de forma parcelada. E algumas pessoas que estão em volta, estão dizendo para ele comprar o jogador à vista e acabar com isso logo, inclusive arrumando investidor para isso. Eu penso o seguinte: eu não dei minha opinião sobre isso no blend de informações, porque lá eu foco mais nas informações. Se for para arrumar um investidor para pagar o Hugo à vista, o Hugo Souza, como sugeriram para o Augusto, eu prefiro que o Corinthians compre parcelado. Porque são 4 vezes no cartão de crédito e é sem juros. Qualquer investidor, não existe nenhum santo da Fiel, o santo de Israel não existe. Todo investidor que põe dinheiro no Corinthians quer ganhar em cima. É investidor, o nome já fala. Então, assim, minha opinião, se for para pagar à vista, tem que ser com os nossos próprios recursos. Pega uma premiação, entendeu? Pega o dinheiro de uma receita, de um patrocínio. Agora, se for essa sugestão que deram, tipo, vamos atrás de um investidor, de um parceiro, para comprar um jogador de 4,6 milhões de reais, eu acho. Quanto que vai dar hoje aí? 800 mil euros, entendeu? Então, assim, se for para comprar à vista, eu sou a favor do à vista. Eu prefiro à vista, entendeu? Eu sou a favor que pague à vista. Eu concordo com essa rapaziada aqui, pesando do Augusto, até pressionando ele a comprar o jogador à vista. Eu sou a favor disso. Sou a favor. Eu só não sou a favor da segunda ideia deles. Se precisa, a gente arruma um investidor. O investidor vai cobrar juros depois. E as 4 vezes parceladas é sem juros. Então, para que você vai entrar nos juros? Para que você vai entrar nos juros? Então, não faz sentido. Samir, sem juros nada. É em euro. Vamos ficar rezando pela cotação. Mas aí não vai mudar tanto, né? Entendeu? Quase 5 milhões, o Davi Morgado colocou até os centavos aí, ó. O Vônei Correia. Mas qual o risco de perdermos o Hugo, Samir? Ele balançou com a procura do Flamengo? Não, eu não tenho informação se ele balançou, tá? Pelo contrário. Informação... Assim, é que eu não tenho informação do que pensa o Hugo sobre isso. Porque qualquer coisa que eu falar aqui, eu ouvi uma vez dizer que o jogador era grato ao clube. Entendeu? E que a vontade dele ia prevalecer e que ele quer ficar. Mas eu falo um negócio desse, meu irmão, como que eu vou me expor, Olha o cachorro louco, me expor, sendo que a cabeça do jogador pode mudar a todo momento, entendeu? A cabeça do jogador pode mudar a todo momento. Aí eu falo, o cara prometeu que jamais deixará o Corinthians, jamais irá para o Flamengo. Imagina, eu venho e informo isso, daqui a pouco o cara vai embora. Meu amigo, é a minha política como jornalista. Eu, Samir Carvalho, não coloco a minha mão no fogo por nenhum jogador de futebol. A folha de pagamento do Corinthians, ela aumentou em 2 milhões e 600 mil. 2 milhões e 600 mil.
a folha de pagamento dos funcionários. Me falaram que essa folha de pagamento, olha que informação importante, me falaram, deixa eu ver aqui, ó, que a folha de pagamento era 1.400.000. Aumentou 2.600.000. Aumentou 2.600.000. Então, a folha dos funcionários do clube, não estou falando de jogador, não, aumentou absurdamente. Isso com prestação de serviços, né? Eu não estou falando do departamento de futebol, hein? Departamento de futebol, a folha está avaliada em 25 milhões. E a folha dos funcionários do clube aumentou em 2.600.000 por mês. Estou falando por mês. Só a nova empresa de segurança que o Corinthians contratou, essa empresa de segurança já custa ao Corinthians 340 mil por mês. A comunicação do Corinthians hoje custa, num pacote total, 130 mil por mês. Entendeu? O que eu estou falando aqui não é nenhuma crítica, não estou falando que ninguém merece ou merece tal cargo. O que eu estou falando aqui é que tudo isso foi comentado na reunião do Conselho Deliberativo ontem. Samir Carvalho não está aqui, enfim, querendo causar algum desconforto, muito menos inventando uma informação, trazendo fake news. É que as pessoas que gostam muito de falar mal de mim deveriam ter programas mais informativos e deveriam parar de falar groselha e se informar mais. Fazer como eu faço. Eu tenho fontes em todo lugar do clube. Se atrasar o salário no Parque São Jorge, eu fico sabendo. Eu tenho fontes no Conselho, eu tenho fontes no CT, eu tenho fontes onde você imaginar, eu tenho fonte no Corinthians. Porque o meu trabalho é informar. Eu sempre fiz isso. Agora, tudo que eu estou falando aqui foi falado na reunião do Conselho. Isso aí, fiel torcida, uma ótima noite a todos. Prestem muita atenção nessa bomba que eu vou falar agora. O Corinthians não vai pagar multa e irá desembolsar cerca de mais 500 mil reais para ter o Hugo Souza na final da semifinal da Copa do Brasil. É isso mesmo, o Flamengo não quis liberar. Tem uma novidade, uma bomba aí dizendo que o Corinthians já mira a contratação do zagueiro Sérgio Ramos, né, para a próxima temporada. Então fica até o final do vídeo, não pula se quer uma parte. É o seguinte, galera, eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Vou começar logo falando sobre a situação do goleiro Hugo Souza. Isso porque o Flamengo não quis aceitar as parcelas, né, que o Corinthians tinha colocado no contrato. E sendo assim, o time carioca acredita que tem outros times europeus, né, para negociar o Hugo Souza. E se o Corinthians não pagar a multa, né, o Flamengo irá negociar o Hugo Souza com outro clube, até porque o Flamengo não é obrigado, né, a aceitar as parcelas do Corinthians. Então assim, galera, que situação delicada que se encontra o nosso Coringão. Vamos torcer para que o Corinthians consiga pagar essa quantia o mais rápido possível e que ele consiga, né, ficar com o Hugo Souza, porque o jogador chegou, vestiu a camisa do Corinthians e vem fazendo a diferença. Vocês concordam? O que vocês acham? Deixa nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E para finalizar, galera, quero falar também sobre o Mercadão da Bola. Isso porque surgiu uma informação aí dizendo que o Sérgio Ramos está na mira do Corinthians para a próxima temporada. O jogador, né, conhece muito o cenário aqui do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, e poderia aceitar, tendo em vista que o valor do salário que ele iria receber aqui no futebol brasileiro. Sérgio Ramos está em fim de contrato, mas é um jogador muito experiente, iria sobrar aqui no futebol brasileiro. Ele joga muita bola. Vocês concordam? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Vai, Corinthians! Fiquem com Deus!